Aleluia. Graças e paz, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, amém? Como é bom nós estarmos reunidos como igreja do Senhor para adorá-lo, bendizê-lo e também para ouvirmos a sua voz por meio da sua palavra, amém? É muito, mas muito bom estarmos juntos. Nós temos entendido pelo Espírito do Senhor que este é um ano de ativação sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém? A palavra do Senhor, ela nos declara, Efésios capítulo 1, verso 3, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Essa palavra declara que nós já fomos abençoados, ou seja, já está em nós. Amém? Mas aquilo que está em nós para esse tempo precisa ser ativado sobre as nossas vidas. E é isso que nós temos declarado profeticamente, que tudo aquilo que para esse tempo o Senhor separou para nós, assim acontecerá. E uma das palavras que o Senhor liberou sobre as nossas vidas é que é um tempo de avançarmos, é um tempo de ousadia. Amém? Então nós cremos que é tempo de avançar, é tempo de expandir o reino, é tempo de levar adiante o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E você ouviu aqui Clefson compartilhando com você acerca da nossa obra missionária ali em Umbuzeiro. Nós estivemos lá ontem, estivemos retornando, chegamos hoje, e como sempre foi um tempo muito precioso, um tempo de compartilhar da palavra, um tempo de rever os irmãos. Olha, cada vez que nós vamos ali, os testemunhos que nós ouvimos, eles, mexem tanto conosco. Os testemunho de fé que nós ouvimos, eles nos encorajam, nos impulsionam a querer fazer mais, cada vez mais para o Senhor. E nós temos crido que esse é um ano de nós trabalharmos de uma maneira mais intensa ali naquela terra. Nós estamos ali, irmãos, porque o Senhor nos levou para aquele lugar, amém? Não foi vontade nossa, nós nem sabíamos que aquele lugar existia, mas o Senhor nos empurrou para lá e nós chegamos até ali. E nós temos algumas famílias que nós acompanhamos ali. E é tempo de consolidar essas famílias. É tempo de vermos essas famílias crescendo na sua fé, se tornando cada vez mais firmados na palavra do Senhor. E para isso, nós precisamos avançar. E a oferta missionária, como o Clefson compartilhou, ela será imprescindível para que nós possamos avançar nesse propósito. Nós tivemos, inclusive, no dia de ontem, vendo uma casa lá que nós vamos estar alugando para que o nosso casal missionário possa estar ali, passando mais tempo com os nossos irmãos. Então, já esteja orando por isso, porque nós vamos avançar em fé. Amém? Vamos avançar em fé. Então, a sua oração, a sua contribuição, ela é muito importante para que nós possamos consolidar aquele trabalho ali em Umbuzeiro. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta ou epístola aos Hebreus, capítulo 11, e que você mantesse a sua Bíblia aberta. Hebreus, capítulo 11. Amém? Hebreus capítulo 11. Agora eu quero mais uma vez orar com você. Eu queria que você pudesse curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e pedir ao Senhor que pela sua palavra Ele ministre ao seu coração nessa hora. Ó Senhor, nós somos tão gratos pela sua palavra. Agradecemos porque nesta hora
nós temos o privilégio de sermos por ela, pela sua palavra, ministrados em nosso coração. Amado Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor venha desvendar os nossos olhos para verdades preciosas que aqui estão na palavra do Senhor. Nós queremos conhecê-las e nós queremos vivê-las. Nós te pedimos, fala conosco nessa hora, a nossa oração, no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Aleluia. A palavra do Senhor declara que o justo do Senhor, ele viverá pela fé. Amém? A palavra do Senhor também declara, quando diz: eu não vivo por aquilo que vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Nós entendemos que a fé, ela é um estilo de vida do cristão. Não existe vida cristã desprovida de fé. É preciso viver em fé. A sua palavra diz: de fé em fé, de glória em glória. E aqui aos Hebreus, a palavra do Senhor nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Você pode dizer amém? É muito comum, quando nós falamos acerca de algo, vir à nossa mente a ideia de um conceito. E nós poderíamos então parar e pensar o que é fé. E olha, eu confesso para você que não é tão fácil nós definirmos o que é fé. Mas nós podemos observar características da fé, ou a natureza da fé. E é sobre isso que eu quero compartilhar uma palavra com você aqui nessa noite. E nós vamos observar alguns textos desse texto, alguns versos desse texto de Hebreus, capítulo 11. Eu queria que você observasse comigo o verso 1. E a palavra diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é certeza e convicção. Declare comigo, diga: a fé é certeza e convicção. Nós estamos aqui diante de uma definição da fé. A fé, ela é certeza, declara a palavra do Senhor. E essa palavra certeza aqui, no texto sagrado, ela é a junção de duas palavras, sob e ficar. E essa certeza aqui, portanto, nós podemos entender como ficar embaixo. Traz a ideia de um fundamento, de uma base, né? É uma substância onde algo é construído. Então entenda que a fé, a palavra do Senhor nos faz entender que ela é a certeza daquilo que nós podemos provar, é a certeza de uma convicção, daquilo que nós não vemos. A palavra prova aqui, ela significa evidência. Ela significa verificação, né? E é interessante porque algo que é provado, algo que é testado. Então, uma definição aqui dessa expressão, ela poderia ser entendida da seguinte maneira: olha, a fé, ela é a base, ou ela é o fundamento para nós experimentarmos ou provarmos as coisas invisíveis que nós estamos esperando. Quantos me entenderam aqui? Diga amém. Então entenda, o que é fé? Fé é base, fé é fundamento, para que você possa experimentar, para que você possa provar as coisas que você não consegue ver se não for pela fé, mas elas já são uma realidade. Porque o Senhor nos declara, como eu já disse aqui, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Logo, a fé, ela é necessária para que eu e você possamos provar,
possamos experimentar daquilo que o Senhor já tem liberado sobre as nossas vidas. Então, a fé é o meio onde as coisas espirituais, elas se tornam naturais em nossa vida. É por isso que eu e você precisamos viver pela fé, viver em fé. É por isso que nós precisamos permitir que a fé, ela possa dirigir a nossa vida. Porque do contrário, nós jamais experimentaremos ou provaremos daquilo que o Senhor já tem liberado sobre as nossas vidas, mas que muitas vezes nós não desfrutamos. A palavra diz assim para nós, olha, que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio ao mundo, Ele veio para nos trazer vida e uma vida abundante. Você que crê, diga amém. Mas você já parou para notar que nem sempre isso é uma realidade em nossas vidas? Mas se Jesus ele veio para que tivéssemos uma vida abundante, por que é que tal vida abundante nem sempre é uma realidade na minha vida? É porque a palavra nos faz entender que nós precisamos de fé. Precisamos de fé para provar, precisamos de fé para experimentar daquilo que o Senhor já tem liberado sobre as nossas vidas. Agora entenda, nós não estamos falando de uma vida desprovida de algumas tribulações que nós podemos enfrentar nesse mundo. Porque o próprio Cristo, ele declarou que nesse mundo nós padeceríamos, mas que se nós tivéssemos bom ânimo, nós venceríamos assim como ele venceu, amém? Então, como é que eu posso, de fato, encontrar esse bom ânimo para prevalecer no dia mau? É pela fé. É preciso crer. É preciso crer para experimentar. Então, a fé, ela é certeza. A fé, ela é convicção. Então, é na fé que eu vou fundamentar a minha vida e toda a construção da minha vida, ela será edificada a partir da fé. Amém? Então, nós não podemos deixar nos levar por aquilo que vemos, não podemos deixar nos levar por aquilo que sentimos, mas nós precisamos ser guiados. Guiados pelo Espírito por meio da fé. Amém? Então, a fé é fundamento. A fé é base. A fé é certeza. É por meio da fé que eu e você experimentamos, provamos as coisas invisíveis que nós estamos esperando. Amém? Mas não para por aí. Uma outra característica ou natureza da fé é entendimento. Diga comigo assim: fé é entendimento. O verso de número 3, a palavra diz assim, olha: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Aleluia. A palavra fé aqui, ela vem do termo que significa uma disposição interior para você confiar, acreditar em outro. E também é uma virtude daquele em quem você pode confiar. Fé aqui também é fidelidade. Então entenda comigo, quando nós aplicamos esses dois conceitos, né, o conceito da confiança e da fidelidade a Deus, isso trata de nós aplicarmos a Deus a nossa confiança, mas também a nossa fidelidade. Deixa eu dizer algo para você, parece ser a mesma coisa, mas não é. Porque muitas vezes nós confiamos que Deus, Ele pode todas as coisas, mas nós não somos fiéis àquilo que nós estamos declarando confiar. Nós confiamos que Ele é Deus, nós confiamos que Ele pode todas as coisas, que Ele faz todas as coisas, que Ele é quem é, mas muitas vezes nós queremos andar na força do nosso próprio braço. E nós, então, não somos fiéis àquilo que nós estamos declarando que cremos. Então, fé é entendimento. Diga comigo outra vez, diga: fé é entendimento.
Então, uma vez que nós entendemos essa realidade, o entendimento da fé, irmãos, vai gerar um comprometimento daquele que crê com a vontade de Deus e a fidelidade a Ele. Porque, olha, entenda, muitas vezes nós vamos querer retroceder. Muitas vezes nós vamos querer deixar de avançar. E aí nós precisamos compreender que fé é entendimento, é confiança, mas também é fidelidade. Então, olha, quanto maior o entendimento dessa verdade, maior será a sua fé. Ou seja, maior será a sua confiança, mas maior também será o seu comprometimento. Entenda, de nada adiantará você simplesmente acreditar, mas você não for compromissado com aquilo que você crê. Porque assim muitas vezes você vai acabar deixando de desistir, vai desistindo daquilo que o Senhor Ele tem para a sua vida, porque você não tem um comprometimento de fidelidade. Então, diante disso, você pode entender comigo aqui uma terceira característica da natureza da fé, que é a fé oferece. Diga comigo assim, a fé oferece. Observe o verso de número 4. A palavra diz assim, olha: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, a sua fé ainda fala. Você pode dizer amém? E aqui nós encontramos uma natureza da fé que muitas vezes nós não a experimentamos. E que natureza é essa? A fé que oferece. Por aquilo que a fé oferece, declara o texto, ela obtém o bom testemunho. A Bíblia diz assim para nós, olha: Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Entende, irmãos? Somente quem tem fé oferece sacrifício superior. Somente quem tem fé verdadeiramente entrega. Se não houver fé, não haverá entrega. Comumente, como é que nós entendemos a fé? Nós entendemos a fé como algo necessário para receber, sim ou não? Nós entendemos que pela fé nós podemos desfrutar, pela fé nós podemos receber, pela fé nós podemos conquistar, pela fé nós podemos avançar, e tudo isso é verdade, amém? Mas entenda que fé também é oferta, fé também é entrega. Se não houver fé no seu coração, você não entregará, e aquele que não entrega, ele não obtém bom testemunho. A Bíblia diz que ambos compareceram diante do Senhor, Caim e Abel, para oferecer ao Senhor. Mas a oferta de Abel, ela foi superior à oferta de Caim. E aqui, irmãos, fala muito mais de uma disposição do coração. Fala de uma atitude interior. Então a palavra diz que ele entregou. Entenda, o bom testemunho, ele não é caracterizado por aquilo que eu recebo, mas ele é caracterizado por aquilo que eu entrego, por aquilo que eu dou. Então fé é entrega. Sabe por que muitas vezes nós não experimentamos mais de Deus? Porque nós não entregamos o suficiente. E por isso nós somos impedidos de receber mais de Deus na nossa vida. Pela fé, Abel entregou e ele recebeu bom testemunho. Bom testemunho de onde? Dos céus. Bom testemunho do Senhor. Então, olha, quando eu confio, eu me comprometo. Quando eu me comprometo em fidelidade, eu não retenho nada. Eu simplesmente entrego, porque eu compreendo, né, que a fé, ela entrega, e ela entrega sem reservas. Mas ela entrega completamente. Sabe, muitas vezes nós queremos mais de Deus na nossa vida, mas não há uma disposição de entrega. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, eu entendo, irmãos, e eu creio na palavra profética, eu creio no momento de ajuntamento, de unção, mas nós precisamos, sabe, agir com entendimento.
Eu estava ouvindo aqui, acho que foi hoje mesmo, por esses dias, uma ministração onde alguém dizia assim: olha, batiza-nos com conhecimento. Olha, eu creio nisso, mas deixa eu dizer algo para você. O conhecimento, irmãos, ele vem pela palavra. Foi até um vídeo que eu achei bem interessante. Durante esses dias, um menininho, ele estava estudando, né, para a prova na escola. E aí, tinham várias crianças assim, estudando. E ele fazia assim, ó, ele virava a página, aí pegava assim e fazia assim, ó, jogava na cabeça. Aí virava e jogava na cabeça. Irmãos, não funciona. Seria bom se funcionasse. Tem que ter entrega. Você tem que se doar. Eu tenho que me doar. Então, se você quer mais de Deus, você tem que oferecer mais para Deus. Amém? E mais de Deus você terá. Amém? Nós também aprendemos nesse verso que a fé, ela fala. A Bíblia diz para nós que mesmo depois de morto, o testemunho de Abel ainda fala, e fala até os nossos dias. A verdadeira fé, ela tem voz. A verdadeira fé, ela ecoa. Sabe, a fé, ela faz barulho, irmãos. Amém? A fé, ela faz barulho. Então, a fé de Abel, ela falou e fala até os dias de hoje. E a nossa fé, ela também precisa falar. O nosso bom testemunho, ele precisa inspirar a vida de outros a também quererem viver em fé. Amém? Mas a fé, uma outra característica ou natureza da fé, é que ela me faz andar. Diga comigo, a fé me faz andar. Aí você pode dizer assim, mas como assim, pastor? A fé me faz andar. Queridos, quantos não têm assim estados estagnados na sua vida? Quantos simplesmente não paralisaram? E não é porque não tem uma promessa de Deus, mas é simplesmente porque para se conquistar ou alcançar as promessas, é preciso de fé. E é a fé que me move. É a fé que me faz andar. Veja aí o verso de número 5. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém anda com Deus, irmão, se não for por meio da fé. É preciso crer. Se não houver fé, não há caminhada com Deus. Porque você precisa entender essa verdade. Enoque, ele não foi trasladado porque creu de uma forma mística, mas porque ele andou com Deus. Sabe, a fé nos coloca no caminho do Senhor. O que é que te põe a orar? O que é que te põe a ler as Escrituras? O que é que te põe a adorar? O que é que te leva a jejuar? O que é que te leva a viver uma vida de santidade se não for a fé? Então a fé, ela nos leva a andar com Deus. E aquele que anda a Deus, Deus o toma para si. E a Bíblia diz, não foi de uma maneira mística, mas é porque, olha, ele conhecia a Deus. Então, olha, a fé, ela me move. A fé, ela me tira da paralisia. A fé, ela me movimenta. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, muitas vezes existem coisas, queridos, que nós não poderemos mudar na nossa vida, porque elas simplesmente estão além de nós mesmos. Agora, essas coisas, elas não podem te parar. É preciso continuar avançando. Como? De fé em fé, de glória em glória. É preciso crer. E era exatamente isso que aconteceu aqui na vida de Enoque. A fé no Senhor o fazia andar ao seu lado. Seria tão bom que nós pudéssemos ter resolução para todos os nossos problemas, não é verdade? Mas nós não temos. E o que é então que eu preciso? Você precisa de fé para continuar avançando, para continuar crendo.
crendo verdadeiramente que aquilo que o Senhor, Ele declarou sobre a sua vida, há de se cumprir. Então, olha, a fé te move. Você precisa viver pela fé, amém? A fé te tira desse lugar parado, estático e te movimenta. Sabe uma outra natureza da fé? Diga comigo, a fé agrada a Deus. Você já parou para pensar em agradar ao Senhor? É tão bom quando nós somos agradados, sim ou não? Não é verdade? Nós nos sentimos tão bem. E a palavra diz que a fé agrada a Deus. Está no verso 6, nós já lemos esse texto aqui. Então, a fé agrada a Deus porque me faz andar com Ele, irmãos. Aquele que tem fé, ele anda na presença de Deus. É tão interessante porque diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você se aproxima com confiança, quando você se aproxima em fidelidade, quando você se aproxima para caminhar com Ele, a despeito de toda a circunstância da sua vida, você está olhando para Ele, você está confiando nele, você está crendo nele, então você vai recebendo o bom testemunho dos céus, a sua fé, ela vai falando e você vai andando na presença de Deus, isso agrada a Deus. O Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. E por que retrocedem? Porque lhes falta fé. E nós precisamos entender, olha, que a fé, ela não é essa coisa mística. Mas a fé, a sua natureza está aqui, nós a estamos descrevendo para você. A palavra diz para nós no verso 7 que a fé instrui. Olha aí o que diz a Bíblia no verso número 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Você pode dizer amém? A Bíblia diz para nós que pela fé, Noé foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam. A fé traz conhecimento, a fé traz instrução. E qual é a consequência da instrução? Salvação, irmãos. Por que foi que Noé salvou a sua casa? Porque ele teve fé. Sabe, Noé, ele é um cara extraordinário, porque bastou uma palavra. O Senhor lhe deu uma palavra, e o Senhor disse que iria mandar o dilúvio, e queria destruir a terra, e que ele preparasse uma arca para a salvação dele e da sua casa. E ele simplesmente se colocou a trabalhar, irmãos. Nunca havia chovido sobre a face da terra. Ele confiou, mas ele também teve fidelidade a essa palavra. Ele andou na presença de Deus. A sua fé falava, porque muitos declaravam, isso é um louco. Como assim o mundo vai ser destruído por algo que nunca ninguém se viu? Então, Noé, a sua fé, ela falava, ele recebe instrução, ele agrada a Deus, ele anda na presença de Deus, ele recebe instrução e por consequência disso ele é salvo, ele e toda a sua casa. Mas a fé, a palavra diz, também traz condenação. Porque a fé de Noé condenou todo mundo. A fé, ela salva aquele que crê. Amém? A fé também me faz herdeiro. Diga comigo, a fé me faz herdeiro. A Bíblia diz que Noé foi feito justiça de Deus e herdeiro de Deus. A partir de Noé, a humanidade ela foi reconstruída. Eu queria que você pudesse pegar isso aqui no seu espírito, irmão. Entenda que o Senhor quer fazer muitas coisas em você e através de você, amém? Então, através de você, o Senhor quer talvez reconstruir o seu lar. Você pode dizer amém? Mas se não houver fé, não haverá salvação.
Você consegue imaginar, talvez, podemos conjecturar as asneiras que talvez Noé não tenha ouvido? Porque olha, foram 100 anos empregados num trabalho, irmãos. Você consegue imaginar trabalhar 100 anos, durante 100 anos, você ouvindo dia após dia, alguém, pessoas querendo fazer você retroceder do seu trabalho? Por que é que ele não retrocedeu? Por que é que ele não desistiu? Por que é que ele não chutou o barco? Porque ele tinha fé. Porque ele confiou. Porque ele teve fidelidade. Deixa eu dizer para você, olha, quando você quiser desistir, tenha fé. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Quando você quiser desistir, tenha fé. Sabe, olha, porque a tua fé pode trazer salvação para você e a sua casa. Você está entendendo? Irmãos, famílias são restauradas porque alguém confiou, alguém teve fé. E talvez esse alguém possa ser você. Talvez você possa querer estar desistindo, mas a palavra do Senhor diz assim, olha, a tua fé pode te fazer se tornar herdeiro de Deus. E a tua casa toda ser salva, e através de você, Deus reconstruir tudo novo. Pastor, isso é fácil? Não é. Irmãos, entendam uma coisa. Nós não estamos falando de facilidades, irmãos. Nós estamos falando de fé. As pessoas querem as coisas muito fáceis. As coisas não são fáceis. Olha, e tudo que é fácil demais vem acompanhado de destruição, irmão. Então, pega isso pela fé. Confia, crê, declara que através da sua vida o Senhor vai reconstruir. O Senhor vai fazer. O Senhor vai salvar. É pela fé, amém? É pela fé. Então você precisa crer nisso. A nona característica ou natureza da fé, diga assim, a fé obedece. Lá no verso 8, a palavra diz assim, olha, pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Olha que coisa louca, irmãos. Deus chama o cara e diz assim, ó, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai do meio de todo mundo e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Isso é loucura, irmãos. Mas a Bíblia diz assim, ó, que quando ele foi chamado, quando Abel, quando foi chamado, obedeceu. A fé obedece, toda obediência traz consigo recompensa. Amém? Ao passo que a desobediência nos faz quebrar a cara. Quantas vezes eu já não quebrei a minha cara porque fui desobediente? Quantas vezes você não quebrou a sua também porque foi desobediente? Então é hora de sermos obedientes, amém? É hora de sermos inteligentes. A fé obedece. Abraão, ele obedeceu, e que recompensa extraordinária. Irmãos, Deus é Deus, ele vê além de todas as coisas. Então ele viu Abraão e ele disse, olha, você precisa sair desse lugar e você precisa ir para um lugar que eu vou te mostrar, venha. Ele creu, obedeceu, ele foi e ele foi recompensado, amém? Recompensado. Uma outra característica da fé, a fé é peregrina. Diga comigo, a fé é peregrina. O verso 9 nós já lemos, agora veja o número 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e também o construtor. A fé me faz andar aguardando as promessas. Diga amém. A gente vive num mundo onde as pessoas desistem muito fácil. Muito fácil. A Bíblia diz que Abraão, ele aguardava a promessa. Ele andava em fé. Deus me prometeu. Então, quem tem fé, irmãos, aguarda. Amém? Quem tem fé,
aguarda. Quem tem fé, espera. Quem tem fé, confia. Quem tem fé, não desiste. Quem tem fé, não retrocede. E muitas vezes, por consequência disso, quem tem fé, peregrina. Porque você vai perceber que não foi de um dia para o outro, mas ele creu. E a palavra diz assim, olha, Abraão aguardava peregrinando a cidade de fundamentos sólidos. Nós precisamos aprender a crer e a peregrinar o tempo necessário para que nós possamos alcançar a promessa de Deus na nossa vida, amém? Então nós precisamos aprender a viver mais pela fé, mais por aquilo que cremos do que por aquilo que vemos, amém? O verso 11, a palavra diz que a fé, ela recebe poder. Olha o que diz a palavra, pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já era idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa, aleluia. Você pode dizer amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, a fé, ela recebe poder, o poder de Deus, porque quando o Senhor libera uma promessa, Ele libera também o poder necessário para que essa promessa, ela se concretize, amém? Mas aqueles que desistem, não experimentam. Você lembra lá no início, quando a gente disse no verso 1, fé é fundamento. Tudo que vai sendo construído e edificado na nossa vida precisa ser construído em fé. E aí quando eu vou construindo em fé, eu posso até me deparar com impossibilidades. E quando isso acontecer, o Senhor libera poder, irmão. Você pode dizer amém? O Senhor libera poder. Porque a fé, ela recebe poder. E é interessante aqui, olha, que a fé, no verso 12, ela é geradora. Eu queria fazer uma distinção aqui com você. Veja aí o verso 12. Por isso, também de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Olha que expressão interessante, um homem praticamente morto. Deixa eu dizer para você, olha, a fé, ela não cria, mas ela gera. Quem cria todas as coisas é Deus, amém? Mas a fé, ela gera. Mesmo sem vitalidade, essa é a expressão, é assim que você pode entender essa expressão, um homem quase morto. Irmão, vamos combinar aqui, né? Abraão já era velhinho, irmão. E Sara também era velhinha. E para complicar o meio de campo, ela ainda era estéril. Irmãos, tudo cooperava para dar errado, Magal. Não tinha como dar certo um negócio desse. Mas a palavra diz que Abraão recebeu uma palavra e ele creu. E ele peregrinou e ele não desistiu. E o Senhor foi vendo todas essas coisas e então o Senhor liberou poder. Então, pelo poder que foi liberado por meio da fé, algo então começou a ser gerado. Mesmo sem vitalidade, Abraão e Sara geraram uma posteridade incontável, irmãos. Amém? Nós precisamos crer nessas verdades. A fé gera. E ela pode gerar de uma maneira surpreendente. Amém? Diga comigo assim, a fé é vida. Versos 13 a 16. A palavra diz assim, olha, todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar,
mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Aleluia. Presta atenção aqui, olha. A Bíblia diz que eles viveram pela fé, não por aquilo que a fé poderia lhes proporcionar. Você consegue entender isso comigo? Porque muitas vezes nós queremos, sabe, usar a fé. Usar a fé para conquistar. Usar a fé para receber. Usar a fé, sabe, para tocar em algo. Mas a palavra diz aqui, olha, que eles viveram pela fé. Eles não usaram a fé. Isso fica tão claro porque, olha, a Bíblia diz que muitos não receberam o que tinha sido prometido. Mas eles não estavam vivendo por aquilo que foi prometido, mas eles viviam, como diz a palavra do Senhor, por aquele que prometeu, irmãos. Amém? Essa é a grande diferença. Muitos viram de longe, diz a palavra, e até saudaram. Eles reconheceram, porque a fé reconhece que eles eram peregrinos, mas eles viviam buscando uma pátria que era uma pátria superior. Essa deve ser a nossa busca. Essa deve ser a nossa maior busca. E as demais coisas o Senhor vai acrescentando na nossa vida, amém? E a Bíblia diz assim, olha, quando eles receberam essa palavra, eles creram e eles avançaram. Eles não olharam para trás. Eles não olharam para a pátria de onde saíram. Por quê? Porque senão eles poderiam regressar. Para onde é que eles olhavam? Para uma pátria superior. E sabe o que é que diz a Bíblia? Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Amém? Então, diga mais uma vez comigo, diga, a fé é vida. Sabe por que muitas vezes eu e você acabamos por não conquistar aquilo que a própria fé nos oferece? Porque é exatamente isso, nós estamos querendo simplesmente fazer o uso da fé para conquistar, quando deveríamos entender que a fé é a própria vida. Vivemos de fé em fé. Vivemos não por aquilo que a fé oferece, mas vivemos por aquele que promete todas as coisas na nossa vida. Amém? Quando provada, a palavra diz que a fé, ela oferece. Isso tem muito a ver com aquilo que nós declaramos aqui. A fé não leva em conta o resultado da promessa, mas a fé leva em conta o caráter daquele que prometeu. Vamos entender isso. Veja aí no verso 17. Pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava pronto para sacrificar o seu único filho. Você pode dizer amém? Então, olha, você conhece a história. A Bíblia diz que Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa: eu vou dar a você um filho. E nesse filho serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas chega num dado momento, a palavra diz que o Senhor então chama Abraão e diz: me oferece o teu filho. Me entrega o teu filho como sacrifício. Irmãos, numa visão natural, como eu vou oferecer aquele sobre quem pare uma promessa? Como é que eu vou oferecer aquele no qual está a promessa de que eu serei pai de uma numerosa nação? E aqui nós entendemos que Abraão entendeu que a promessa não estava em Isaque, irmãos. Ele era apenas um meio, mas a promessa estava no próprio Deus, amém? É isso que nós precisamos entender e é isso que nós precisamos crer e então viver pela fé. Porque às vezes nós queremos estar nos apoiando em algo, nós queremos estar nos apoiando em circunstâncias, nós queremos estar nos apoiando em coisas, quando nós deveríamos nos apoiar naquele que prometeu, e não nos meios que Ele mesmo vai providenciando, para que nós possamos desfrutar daquilo que Ele prometeu. Então o Senhor disse assim para Abraão: olha, você vai ser pai de uma numerosa nação, e ele deu Isaque. Então ele disse assim: olha, Senhor, a minha fé está em ti, não está nele. Então se o Senhor me pede, eu entrego, porque eu sei que o Senhor é poderoso, para que ainda que esse menino seja morto, se o Senhor quiser, o Senhor o ressuscita para cumprir a sua promessa, amém?
Então essa, irmãos, é uma característica da verdadeira fé. A fé, quando ela é provada, ela entrega, ela oferece, amém? A fé, ela é abençoadora. Veja aí o verso 20 e o 21. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Então, olha, a fé abençoa, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você e para mim também. Sabe por que muitas vezes nós não abençoamos? Porque não temos fé. É isso mesmo. Por que é que muitas vezes nós não entregamos? Querido, não é porque nós não temos o que entregar. É porque nós não temos fé. Porque a fé abençoa. A fé toca, a fé estende a mão, sabe? A fé, ela é extraordinária. A palavra também nos ensina no verso 23 que a fé esconde. Olha aí o verso 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, parecia com um pastor. Eu não sei porque vocês riram, né? E temeram o decreto do rei, que acho que quem mais riu foi João ali, eu não sei porquê. Irmãos, a fé esconde por uma revelação. Quando o pai de Moisés olhou para o menino, Deus o fez entender que aquele menino era extraordinário. Esse menino não é comum. Tem algo nesse menino que os olhos naturais não conseguem ver. Então, quando havia um decreto do rei dizendo: matem todos os meninos, ele escondeu o menino, porque aquele que tem fé, ele consegue ver por revelação. Aquele que tem fé guarda aquilo que precisa ser guardado, amém? E atrelado a isso, a fé não teme, irmãos. Ainda no verso 23, havia um decreto, havia imposições naturais, um decreto do rei. Quem desobedecesse o decreto do rei seria morto juntamente com os meninos. Mas a fé, ela não teme, a fé, ela obedece, amém? Diga comigo, a fé recusa a filiação do mundo. Veja o verso 24, ele diz assim, olha: pela fé, Moisés, já sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmãos, pensa comigo. Era muito confortável para Moisés ser chamado de filho da filha de Faraó. Olha, era o reino mais poderoso da época. Ele poderia ter todas as regalias que ele quisesse. Ele poderia desfrutar das melhores coisas que a terra poderia oferecer àquela época. Mas a palavra diz assim, olha, que ele se recusou, porque ele reconheceu quem ele era, que ele era hebreu, que ele era filho de Deus, amém? Então a verdadeira fé, ela recusa toda a filiação do mundo. A verdadeira fé, ela prefere ser maltratada com o povo a desfrutar de prazeres durante algum tempo. Nós precisamos entender essa verdade. Porque olha, muitos estão aceitando muitas regalias e acabando por ser desprovidos da verdadeira fé. Nós não podemos nos amoldar ao mundo, irmãos. Nós precisamos cada vez mais nos colocarmos debaixo da mão do único e do verdadeiro Deus, amém? Somente Ele é Deus. Então, a verdadeira fé recusa tudo que o mundo oferece. Por quê? Porque ainda que eu viva no mundo, eu não sou do mundo. Eu tenho uma pátria superior, e é essa pátria que eu busco. Então eu vivo pela fé. Eu ando, eu confio, eu sou fiel, eu entrego, eu abençoo. Você está entendendo o que é viver por fé, irmãos? É isso que a palavra de Deus nos ensina. A verdadeira fé, ela também considera. Veja aí o verso 26.
Diz assim a palavra: ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Aleluia, irmãos. Olha que coisa extraordinária. A fé considera a própria desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. É isso que está dizendo a palavra. Então, ele contemplava a recompensa. Ele diz assim, olha, ele entendeu, ele compreendeu, disse assim, olha, isso aqui que o Egito tem para me oferecer não se compara com aquilo que eu tenho para receber na pátria celeste. Então eu não vou trocar um pelo outro. Eu não vou desfrutar daquilo que o mundo tem para me dar e eu vou perder aquilo que o Senhor tem reservado para mim na eternidade. Então ele preferiu, desconsiderar aquilo que era do Egito. Nós precisamos desconsiderar aquilo que é do Egito e precisamos considerar aquilo que é eterno na nossa vida, amém? Então, ao invés de se embaraçar com os tesouros do Egito, a fé contempla a verdadeira recompensa. Sabe, queridos, a palavra diz assim para nós que um tempo na presença de Deus vale do que mais 1000 tempos em qualquer outro lugar. E às vezes, por um tempo em outro lugar, nós estamos desprezando tempo tão precioso na presença do Senhor. E nós precisamos compreender essa verdade e então considerar o que precisa ser considerado. Então, não abrace os tesouros do Egito. Não abrace aquilo que o mundo tem para oferecer. Não abrace, as riquezas terrenas. Nós não estamos falando nada contra a riqueza, irmão. Mas não abrace, não troque a riqueza celeste, eterna, permanente, duradoura, por uma riqueza que é passageira e que muitas vezes vem corrompida. Nós aprendemos também que a fé, ela vê o que é invisível. A fé o fez sair do Egito não temendo a ira do rei, e ele perseverou porque via aquilo que era invisível. Muitas vezes nós estamos desistindo de tantas coisas na nossa vida, porque nós não estamos vendo aquilo que deveríamos ver. E o que é que nós deveríamos ver? Aquilo que pelos olhos naturais não pode ser visto. Agora, como é que eu vou enxergar aquilo que não é natural? É pela fé, irmãos. Não existe outro meio. Não existe outra forma. É preciso acreditar, é preciso crer, é preciso ter fé, amém? Foi isso que Moisés fez. E é isso que eu e você precisamos fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, a fé, ela nos impossibilita de tomarmos decisões que nós, às vezes, queremos tomar e não devemos tomar. Espera um pouco mais, confia mais, seja ainda mais fiel, espera no Senhor. O Senhor está dizendo isso para você hoje. Espera no Senhor, não foge. Espera no Senhor. Veja aquilo que o Senhor tem prometido para você, aquilo que somente com os olhos da fé é possível ver. Deixa eu dizer para você, às vezes, você está vivendo um inferno, por exemplo, na sua casa. Aí você diz assim, rapaz, por que é que eu vivo esse inferno? Eu quero sair daqui, eu quero sair desse lugar. E às vezes, você está ali exatamente para a salvação daquele lugar. Mas você não conseguiu enxergar isso ainda. Deus quer usar você. Então, não foge, mas confia. Veja o invisível. Creia, confie, desfrute, prove, experimente, viva pela fé. Declare a fé ali onde você está. E viva pela fé no nome de Jesus. E essa aqui é uma das mais extraordinárias características da natureza da fé. O verso 28. A palavra diz assim, olha, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Diga comigo assim, a fé celebra. Agora, preste atenção no que é que está acontecendo.
Nós comumente celebramos um fato acontecido, sim ou não? Nós não celebramos de véspera. Aconteceu, vamos celebrar. Não é assim que acontece? Mas aqui é diferente. A palavra diz, olha, pela fé, eles celebraram a Páscoa. Eles celebraram a libertação antes mesmo de serem libertos. A palavra diz que eles pegaram lá, olha, cada um na sua casa começou a preparar uma grande festa, imolar o cordeiro, colocar lá o sangue nos umbrais da porta, começaram a se alegrar. Por quê? Porque o Senhor disse, eu vou passar. E aquele que tiver um sangue nos umbrais, esse o Espírito vai passar sobre, o Espírito da morte não vai tocar e eles serão libertos. Eles celebraram. Você pode dizer amém? O que é que a palavra está falando para nós? Não espera as coisas começarem a acontecer para que você celebre. Comece a celebrar. Porque a fé, ela celebra. Irmãos, nós precisamos aprender a viver pela fé, amém? Eu não estou dizendo para você que é fácil, mas eu estou dizendo para você que é isso que o Senhor espera de nós. Então, nós precisamos começar a celebrar. Ah, mas eu não tenho razão para celebrar. Celebra ainda assim, porque é pela fé que nós celebramos. E então nós conquistamos. Então, a fé, ela celebra aquilo que os olhos naturais não podem ver. Mas os olhos espirituais sim podem ver. E aí o que é que acontece? O verso 29, a palavra diz assim: pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como em terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. A fé transpõe impossibilidades. Diga comigo, a fé transpõe impossibilidades. Eu queria que você pensasse comigo, olha, por que é que os judeus atravessaram o mar vermelho a pés enxutos? E quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram afogados. Porque as impossibilidades, elas são transpostas pela fé e não pela força do braço, irmãos. Quando você celebra, as impossibilidades são transpostas. Estava lá o marzão vermelho e eles passaram a pés enxutos. Aquele que vive pela fé, aquele que tem fé, irmãos, ele vai experimentar milagres sobre a sua vida, amém? Não se deixe levar por aquilo que os seus olhos logo veem. É bem provável que talvez quando viram o mar ali, alguns começaram a murmurar, e agora vai morrer todo mundo. Não deixa, sabe, as pessoas que estão perto de você contaminarem a sua fé. Eu até ouso dizer para você, olha, se você anda com gente que contamina a tua fé, se afasta dessas pessoas. Você precisa andar com gente que é mais doido do que você. Você precisa andar com gente que tem mais fé do que você, irmão. Porque quando você quiser desistir, você vai olhar e você, rapaz, esse cara não desiste de nada. E aquilo te impulsiona. Por que é que Moisés não desistiu? Se Moisés olhasse para o povo, Moisés desistia. Por que é que ele não desistiu? Porque ele andava com Deus. Disse, bora lá, Moisés, toca o cajado aí. E ele toca o cajado e o marzão se abre e eles passam a pés enxutos, amém, irmãos? A fé faz cair muros e fortalezas, diga amém. Esse é o verso de número 30. Você precisa ir pegando tudo isso pela fé na sua vida, amém? No seu espírito. Verso 30 diz assim, olha, pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Irmãos, isso aqui é fé e a fé é doida, irmãos. A fé é maluca. Porque imagina, os caras chegam diante de Jericó, aí diz assim, ó, a muralha vai cair, vai destruir tudo. É Deus, como é que a gente faz? Vocês vão rodear a cidade, em silêncio. Ninguém fala nada, porque se vocês falarem, vocês colocam tudo a perder. Vai caladinho, e um atrás do outro. Por quê? Para ninguém olhar para a cara de ninguém, para ninguém ver a cara de desânimo de ninguém. Vai um andando atrás do outro, rodeia uma vez, rodeia 2, rodeia 3 e 4, e vai depois da 7ª, vocês vão dar aquele grito. Irmãos, onde é que uma muralha vai cair desse jeito, irmãos? Isso é loucura ou não é? Seja bem-vindo, você é crente, você é doido. Você é louco.
Você fala com aquele que você não vê. Não sou eu não. Você sente, você se emociona, você chora. Deus está aqui aonde? Não sei, eu sei que Ele está. Eu estou vendo? Não estou vendo, mas eu estou sentindo aqui dentro. Então olha, a fé faz cair muralhas, faz cair fortalezas. Você está entendendo isso? Viva pela fé. A tua fé vai fazer as muralhas caírem, amém? Diga amém com convicção. Vai fazer os muros caírem para a glória de Deus, amém? Estamos caminhando aqui, irmãos, para o final. A fé acolhe. Verso 31 diz assim, olha. Pela fé, Raabe a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Justamente quando eles foram lá para destruir Jericó, a prostituta Raabe acolheu os espias quando eles foram espiar lá a cidade. E quando você acolhe, irmãos, aquilo que Deus lhe manda acolher, isso te faz permanecer. Isso guarda você da destruição. Acolha essa palavra no seu coração. Dê crédito a essa palavra no seu coração. Confie nessa palavra, viva essa palavra e você verá o extraordinário de Deus na sua vida. Amém? Verso 32. Observe aí comigo. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabras, passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados. Agora olha para a sua vida. Você acha que está demais o que você está passando, irmão? Nós precisamos aprender a viver mais pela fé. Eu não quero menosprezar aquilo que talvez você esteja passando, mas o que eu quero que você entenda é que a fé conquista. Sabe por que é que hoje você pode estar aqui? Porque esses irmãos perseveraram. E esses irmãos conquistaram um reino para nós. Amém? Conquistaram reinos, eles praticaram a justiça, eles alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam boca de leões, declara a palavra, apagaram o fogo do poder inimigo, escaparam o fio da espada, quando estavam fracos, tiraram força da onde não tinham. Isso, sabe, a palavra de Deus que nos torna poderosos na batalha, colocaram em fuga exércitos estrangeiros, coisas extraordinárias. A palavra diz: eles enfrentaram zombarias, açoites, correntes, apredejamentos, serras, espadas. E a Bíblia ainda diz: o mundo não era digno deles, mas eles conquistaram. Porque a fé conquista. Amém? A fé conquista. Eu queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Eu sei que tanta informação aqui foi dada, mas eu queria que você respondesse somente uma coisa para você mesmo. Diante de tudo que aqui foi compartilhado, pelo que você tem vivido. Só há um modo de vida. E esse modo de vida é pela fé, irmãos. É pela fé que nós conquistamos. É pela fé que nós desfrutamos.
É pela fé que nós vemos a presença gloriosa de Deus na nossa vida. Eu quero fazer esse convite para você nessa noite. A você não viver mais por aquilo que você vê. A você não viver mais pelas circunstâncias que às vezes te sufocam tanto. A você viver mais pela fé. Talvez não esteja dando hoje, mas isso não significa dizer que não dará amanhã. Esses homens e mulheres perseveraram, acreditaram, confiaram, não voltaram atrás. Nós precisamos tomar esses homens e mulheres como exemplo para a nossa vida. A palavra diz assim, olha, o mundo não era digno deles. Eu fico pensando, sabe assim, que homens e mulheres extraordinários pisaram nessa terra. E eu fico pensando também, você pode ser esse homem e essa mulher de hoje. Esse homem e essa mulher que Deus vai olhar para você e vai dizer, você me agrada. Não é porque você é perfeito, mas você me agrada porque você tem fé. Porque você confia. Porque você anda comigo. Irmãos, a vida com Deus, a vida com Cristo não é para os fracos. E quando eu falo dos fracos, eu estou falando no sentido, olha, é para aqueles que verdadeiramente entendem o que é essa vida e se lançam completamente. É preciso eu e você confiarmos de fato e nos lançarmos completamente. A fé é fundamento. É fundamento. Você não vai conquistar nada nessa vida, na sua vida com Deus, se não for pela fé. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas uma coisa eu posso afirmar. Se hoje você decidir viver pela fé, a sua vida pode ser transformada. E eu não estou falando de transformação de circunstâncias, eu estou falando de transformação de vida. O que é transformação de vida? É você encarar todas essas coisas e você vencer todas elas. Eles venceram e você também pode vencer. Sabe o que é que a palavra de Deus diz para você? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O Senhor quer começar uma história nova com você hoje. Eu falo para crentes e eu falo para não crentes. Para você que já é crente em Cristo, eu quero te convidar hoje a viver pela fé, definitivamente viver pela fé. Não olhando as circunstâncias, não olhando o resultado de promessas, mas olhando para aquele que prometeu. E você que ainda não é crente, eu quero convidar você a ser mais um doido com a gente. A ser mais um louco com a gente e dizer assim, olha, eu entendi que esse negócio é doido, mas eu quero viver pela fé. Eu quero viver assim. Então nós vamos estar adorando o Senhor. Enquanto nós estamos adorando o Senhor, se tem qualquer pessoa aqui que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, quer a partir de hoje viver pela fé, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e você vir aqui à frente e você entregar a sua vida para Jesus e você ter a sua vida transformada hoje. E eu também quero orar por você. Você que hoje precisa de fato definitivamente aprender a querer viver por fé. Eu quero orar por você também. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. E você que quer entregar a sua vida para Jesus, saia do seu lugar e venha para cá. Se você não consegue vir sozinho, peça ajuda de alguém.